Salve, salve nação, saudações rubro-negra. Pessoal, hoje estou trazendo um pequeno trecho do programa da ESPN. Pessoal, mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero dizer para vocês que 90% do público do nosso canal ainda não é inscrito. Então clique nesse botão abaixo para inscrever-se, pois assim você não vai estar perdendo os próximos vídeos do canal. E o melhor, é de graça. Valeu, pessoal? Então é isso, sem enrolação, vamos pro vídeo. Fui! Um jogo de agora há pouco que terminou lá na ressacada, vitória de virada do Flamengo por 2-1 para cima do Avaí com 2 gols do Pedro. Tem polêmica, reclamação do Avaí por um gol anulado no início da partida. O Gaciba, Leonardo Gaciba, estará conosco neste Sport Center, que tem também aqui comigo, ou conosco, fãs de esportes, o Gustavo Zupac, o Pedro Ivo Almeida. Daqui a pouco a Jéssica Dias trará informações ao vivo lá de Florianópolis para a gente falar muito desse Flamengo e Avaí. Mais uma vitória do rubro-negro comandado pelo técnico Dorival Júnior. Antes de nos aprofundarmos e falarmos muito dessa vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Avaí, notícia de agora há pouco, importante, atenção, torcida do Vasco. Maurício Souza foi demitido agora de manhã, cerca de meia hora, 40 minutos atrás, houve o anúncio oficial do Vasco. Maurício Souza não é mais técnico do Gigante da Colina, está em terceiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de 3 jogos aí sem vitória. Ontem foi derrotado pelo Vila Nova, lanterna do campeonato da Série B. A gente vai falar mais do Vasco, dessa demissão e das probabilidades. Quem será que vai assumir o Vasco da Gama tentando a volta à Série A do Campeonato Brasileiro? Então, daqui a pouco a gente fala do Vasco nesse Sport Center, mas o assunto agora é Flamengo e Avaí, com a vitória rubro-negra por 2-1. Gustavo Zupac, muito boa tarde. Tudo bem, Abel? Boa tarde Pedro, boa tarde, fã de esportes. Assim, foi um grande jogo, foi um jogo muito interessante, o jogo em Floripa, porque o Flamengo teve muitas virtudes técnicas para vencer o jogo. O Flamengo abusou da sua qualidade técnica para vencer. Quando a gente começa a ver os lances do primeiro tempo, a gente já vê aí, né? Lance do Flamengo, lance do Pedro, muito na base da qualidade técnica, porque são grandes jogadores. Mas o Avaí fez um jogo muito interessante também. O Avaí soube explorar as fraquezas defensivas do Flamengo no jogo de hoje, e durante boa parte do duelo, pelo menos uns 70 minutos de jogo, foi um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando, tendo argumentos para justificar o que seria uma eventual vitória. No fim, apesar de uma atuação espetacular do Vladimir, goleiro do Avaí, era o melhor em campo, na minha opinião, até os minutos finais, mas a maneira que se construiu a vitória do Flamengo coloca o holofote, especialmente em cima do Pedro. O Arrascaeta também teve momentos de muita genialidade, mas o Flamengo encontrou, através do brilho dos seus jogadores, alternativas para superar um Avaí organizado e um Vladimir numa jornada muito inspirada, e fez por merecer a vitória. Acho que polêmicas à parte, atuações de um ou outro jogador um pouco abaixo à parte, foi um jogo interessante, onde as duas equipes tiveram um bom papel e o Flamengo venceu porque é melhor. Foi isso que pesou hoje para o Flamengo vencer. Concordo com o Zupac, jogo muito bom. A gente vai falar das chances perdidas do Gabigol, como essa que você vê agora aqui na tela do Sport Center. O Gabigol participando da jogada do segundo gol. O Arthur Chaves abre o placar para o Avaí, que teve também o gol anulado do Potker. E mais uma manhã-tarde inspirada do Pedro. E o Flamengo consegue 3 pontos importantes, terminando esse primeiro turno, Pedro Ivo Almeida, com 30 pontos ganhos, tentando se aproximando, na verdade, da turma que está lá em cima na tabela. Só o Palmeiras, que tem 36, ainda joga hoje com o Internacional. Boa tarde mais uma vez, grande Pedro Ivo Almeida. Tudo bem, Abel? Boa tarde a você, ao Zupac, ao fã do esporte conosco. O Zupac já detalhou o que foi o roteiro, o desenho, como se desenhou essa partida. E agora são várias abordagens que a gente pode escolher. A gente pode falar que uma escalação inicial com o Diego não deu certo. A gente pode falar que o Gabriel falhou em finalizações. A gente pode falar uma série de situações que o Flamengo precisa observar, que não foi uma grande partida, a meu ver, do ponto de vista coletivo. Só que quando você fala em primeiro turno, encerramento de primeiro turno, diminui vantagem, na maratona que o Flamengo tem, encarando agora 4 semanas de mata-mata, atrás do outro, Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo precisava vencer. Ele venceu. E venceu, como o Zupac falou, porque tem mais qualidade. O segundo tempo começava ele a se arrastar, um empate, o tempo passando, não sabia o que seria, alguns gols perdidos, chances claras criadas. O Arrascaeta, que se não foi brilhante, até quando não é brilhante, gera chance de gol pro Flamengo, e parecia que o placar não ia mudar. Só que aí tem a entrada do Vidal, a gente vai falar também nessa primeira aparição
do Vidal com a camisa do Flamengo e a qualidade supera muito. O Flamengo, ainda que não seja brilhante, ele começa a construir vitórias por conta da qualidade muito acima da média do Avaí e de muitos outros times. Para mim, sinceramente, todos os outros, é o melhor elenco do país. Quando você tem um Vidal que entra, desarma, acho o Gabriel com um passe espetacular pro Arrascaeta, o Arrascaeta travado, consegue uma solução rápida, porque é gênio, porque é craque. Acho o Pedro finaliza mais uma vez muito bem colocado. Então essa combinação ali, num recorte muito curto do jogo, a gente está falando de Vidal, Gabriel, Arrascaeta e Pedro, resolve para o Flamengo. E é assim que o Flamengo constrói essa vitória. Muito mais na base dos seus talentos individuais do que exatamente como foi das últimas vezes que a gente estava aqui valorizando como o Dorival ajustou o coletivo do grupo. Não vai dar durante a temporada para um time ser brilhante em todas as partidas. A escalação inicial não entregou aquilo que poderia. O trabalho do Barroca é muito interessante no primeiro tempo. Ele sobe, ele pressiona, ele identifica as fragilidades do Flamengo na saída de bola, fosse com o Fabrício Bruno, fosse com o Pablo, fosse com o Mateuzinho. Diego não vem bem como primeiro homem para descer ali, para recuar, para ajudar na saída de bola. O Avaí consegue ser até melhor em algumas partes do primeiro tempo. Acha um gol no início do segundo tempo, o Flamengo reage rápido e passa a mandar no jogo, porque o fôlego do Avaí também não tinha como deixar aquela pressão bem ajustada, subindo ali. O Flamengo começa a melhorar e aí a qualidade decide. Foi a melhor atuação do Flamengo no campeonato? Longe disso. É uma referência para os mata-matas? Longe disso. Mas precisava vencer. E venceu. Pois é, a terceira vitória seguida, inclusive, do Flamengo, né? No Campeonato Brasileiro. Depois daquele 1-0, aquela derrota. Um gol contra do Rodinei para o Corinthians. O Flamengo fez 2-0, se eu não estou enganado, no Curitiba. Em Brasília. Isso. Em Brasília, 4-0 no Juventude. Sim. E essa vitória de hoje de virada para cima do Avaí, como eu disse agora há pouco, termina com 30 pontos ganhos esse primeiro turno. Neste momento, é o sexto colocado. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, por exemplo. O Bragantino não, porque tem 2 vitórias a menos. Mas se aproxima bem, né, dos primeiros colocados, com essa arrancada no final do primeiro turno, 3 vitórias seguidas. E o Pedro Ivo, ele falou um pouco sobre a escalação do Diego ali no meio campo e depois ele é substituído pelo Cebolinha, né? Isso, aí muda o desenho. Como que você viu essa formação, essa escolha do Dorival para hoje, com o Diego atuando ali ao lado do João Gomes? O Thiago Maia estava suspenso e aí ele olha pro Diego e eu entendo o argumento que coloca o Diego na ponta do losango, como um primeiro volante. E acho isso curioso, né? Porque o Diego, você acompanhou muito bem o começo do Diego, o Diego era um 10-10. E aí o Diego, e é natural o movimento que acontece, mas ele vem vindo para trás, né? Aí o Diego começa a entrar como um segundo volante, hoje ele foi um 5 do Flamengo. E tem explicação para isso, né? Não só pela ausência do Thiago Maia, mas quando a gente olha, por opção, o Dorival trocou toda a linha defensiva. E ao trocar toda a linha defensiva, os jogadores que entram, que são longe de serem ruins, muito pelo contrário, mas eles não têm a característica de uma boa saída de bola, né? Quando a gente olha para os zagueiros do Flamengo, o Rodrigo Caio, tá machucado, mas Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira, tirei o Gustavo Henrique que já tá vendido, né? Então o Rodrigo, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Pablo. Dos 5, os 2 que têm a pior saída de bola são justamente Fabrício, Bruno e Pablo. E foram os 2 que jogaram hoje. Quando você olha para Felipe Luiz e Ayrton Lucas, a virtude maior do Felipe Luiz em relação ao Ayrton Lucas é justamente essa construção. Então também o Flamengo perde. Mateuzinho para Rodinei dá quase elas por elas quanto a esse quesito. Então, praticamente toda a linha defensiva piora em relação à saída de bola. Você não tem o Thiago Maia. Aí você bota o Diego, que tem essa característica, né, em princípio, de melhorar a saída. Mas é evidente que o Barroca é um cara que prepara o seu time. O Barroca sabia que o Flamengo vinha com uma linha defensiva com pior saída, e aí ele bota o seu time para marcar lá em cima o Flamengo. Isso gera muito desconforto, né? Hoje o Flamengo teve 2 grandes problemas para resolver e quase não conseguiu resolver, que era a saída de bola e era a bola aérea, e o Santos estava perdido na saída de gol. Esses 2 momentos quase custaram o jogo para o Flamengo. Então, foi por isso que ele colocou o Diego de primeiro volante, para tentar qualificar a saída, mas não deu muito certo mesmo, até em termos de dinâmica, o Diego sente a dinâmica do jogo, acertou alguns passes, errou outros, etc e tal. No segundo tempo ele muda, aí ele bota o João Gomes na base, abre o time com o Cebolinha e o Gabriel mais abertos, o Everton Ribeiro baixa muitas vezes para ajudar o João Gomes e melhora a saída de bola. Especialmente melhora quando o Avaí também baixa um pouco as suas linhas para marcar mais lá atrás. Então, dá para dizer que não foi uma experiência bem sucedida com o Diego de primeiro, isso é verdade, tanto que ele jogou só meio tempo, mas há motivos para explicar essa escalação. Hoje, o Flamengo sofreria com a saída e o Barroca, inteligentemente, subiu a linha do seu time e gerou muito desconforto. Os melhores momentos do Avaí no jogo foram justamente quando o Avaí explorou essa dificuldade gigantesca que o Flamengo teve para sair lá de trás com